Hoje, em razão das exigências principalmente dos clientes, mas é claro também em razão do próprio mercado, né? E as demais exigências econômicas e sociais, a gente precisa buscar se fortalecer numa equipe, né, mais preparada para atender os nossos clientes. Sejam eles pessoa física ou pessoa jurídica, seja em qualquer matéria do direito. Hoje, a tendência é de que a advocacia se transforme realmente para a advocacia de escritórios de advocacia, né? A gente tem escritórios no Brasil que são gigantes, né? Quem já teve interesse de ler aquele Análise Advocacia 500, aquele anuário, que traz os 500 escritórios maiores e mais admirados do Brasil, podem verificar o tamanho que esses escritórios estão realmente tomando hoje em dia, né? São escritórios que têm 350 mil, 400 mil processos. São escritórios que têm 1.200, 1.800, 2.500 colaboradores. Tá? Então, realmente são gigantes que estão aí cada vez mais tomando conta da advocacia, claro, de uma advocacia específica, né? Uma advocacia que a gente chama de full service, que atende todas as áreas, tá? Mas ainda há no Brasil, em razão de todas as nossas características, espaço para todo tipo de advocacia, né? O que a gente realmente faz questão de dizer é que a tendência é de se constituir escritórios de advocacia que unam vários profissionais especializados. Enquanto, algum tempo atrás, havia uma procura, principalmente das empresas, né, por escritórios que atendessem em todas as áreas, a gente chama de full service, aquele escritório que atende todas as áreas. Agora essa tendência está se invertendo. Tá? Foi feita uma pesquisa com as 1.500 maiores empresas do Brasil e com as 100 empresas melhores para se trabalhar. Os diretores jurídicos desses departamentos jurídicos dessas empresas. E enquanto que há 5 anos atrás havia mais ou menos um percentual de 60% de contratação de escritórios full service, hoje esse percentual diminuiu para 40%. Então o gráfico pizza inverteu, tá? E a tendência é continuar invertendo. Significa que hoje uma empresa, pelo menos as maiores, né, preferem contratar profissionais especializados em cada área, nem que tenha que contratar vários, em vez de contratar um apenas escritório que o atenda em todas as áreas. Como eu falei, claro que essa é a tendência para as grandes empresas. Evidentemente que para as médias, para as pequenas, ainda o atendimento full service é o mais utilizado. Ok? Nós teremos aqui no nosso curso um módulo específico sobre marketing jurídico, que é justamente um dos pilares aqui, né? Que começa com a questão da estratégia, sabe? E aí, esse pilar aqui, esse módulo que vocês vão ter, vai abordar essa questão de posicionamento de mercado. Encontrar um segmento da economia, um grupo de empresas, algum produto em que eu possa desenvolver uma tese específica. É diferente se, por exemplo, eu for atuar na área de construção civil trabalhista. É diferente. Eu consigo, inclusive, ter contato com possíveis clientes, com esse mercado, de uma forma muito mais efetiva. Eu vou diretamente aos órgãos, eu encontro material, eu compro as revistas da área, eu consigo estudar melhor qual é a necessidade na área de construção civil. Quais são os problemas que eles estão enfrentando? E aí eu consigo atuar melhor. Caso contrário, se eu for ser um advogado trabalhista, e aí eu posso, quem sabe, eleger, né, pró-empregado ou pró-empregador, eu fico com um espectro muito grande de atuação e não consigo ter nenhuma estratégia. Tá? Então, isso tudo eu estou começando a falar para vocês aqui no curso de hoje, porque quero chamar a atenção de vocês para essas mudanças que a gente precisa ter agora. Começar a enxergar a nossa advocacia com um pouquinho mais de estratégia mesmo, de posicionamento, de uma forma um pouquinho mais ativa e não passiva. Tá? A nossa profissão, como qualquer outra profissão de prestação de serviços, né, é uma profissão que exige uma organização, uma profissionalização. O cliente quer cada vez mais a qualidade no atendimento.
ele exige relatórios nossos, ele exige que a gente dê um retorno rápido de uma ligação ou de um e-mail. É ou não é? A gente é cobrado todos os dias a respeito disso. Alguns clientes empresariais exigem que a gente alimente o sistema deles, que a gente siga uma série de procedimentos, entre várias outras exigências aí. Então, para tudo isso, a gente precisa estar preparado, né? Conhecendo quais são as tendências. Muitos advogados já estão buscando essa orientação desde os bancos das faculdades. Quase, acredito que todas as OABs tenham a comissão do advogado iniciante, talvez com outros nomes, né? Enfim, essas comissões estão promovendo grupos de estudo, eventos, cursos, palestras, treinamentos específicos para os alunos ainda de direito já se prepararem para o futuro. Esses futuros advogados estão fazendo algo que nós, enquanto advogados aqui, nunca fizemos. Um plano de negócios, que é um instrumento, uma ferramenta de gestão indicada para toda e qualquer empresa de prestação de serviços, de comércio ou de indústria que eu vá abrir. E, da mesma forma, o escritório de advocacia, enquanto uma atividade com cunho empresarial, claro, com todas as peculiaridades, etc., também deve, né, se apoiar num plano de negócio. Então, o que eu estou querendo dizer? Além de nós que estamos aqui, tem os novos advogados chegando no mercado, por ser uma nova geração também, né, com tudo ainda começando, atuando já de uma forma organizada e profissionalizada. Tá? Os médios e os grandes escritórios também, por necessidade, já estão buscando essa profissionalização. Então, vamos nós também buscar para que a gente possa atingir os nossos objetivos, atingir o sucesso na advocacia. Seja o que for para você o sucesso. Cada um tem o seu significado aqui. Cada um dá o seu significado. Mas atingir o seu sucesso profissional, se manter bem profissionalmente. Esse é o propósito desse curso. Trazer para vocês várias novidades, orientações, dicas a respeito de tudo que está sendo praticado aí no mercado. Ok? Bom, vamos lá. Essa área de, digamos, gestão de escritórios de advocacia, a gente chama de gestão legal ou gestão jurídica. São sinônimos, tá? E ela tem principalmente 4 pilares, que nós dizemos assim, que sustentam essa área. O primeiro pilar é o pilar que trata das pessoas. Claro, das pessoas que compõem o escritório. Então, vai desde a camada superior societária, nos orientando como devemos constituir uma sociedade, que tipo de sócio eu devo procurar, como que eu devo distribuir as funções entre os sócios, como que deve ser feito um acordo de sócios, como deve ser distribuído o lucro e assim por diante, todas as questões atinentes à sociedade. As questões ligadas à liderança, né? Quem vai coordenar a minha equipe, como que nós vamos exercer a liderança, o próprio dono do escritório, de que forma ele pode gerir melhor a sua equipe, motivar todo mundo, evitar a rotatividade, né? Conseguir extrair o melhor da sua equipe. Tá? E aí todas as demais questões ligadas a pessoas. A nossa maior dificuldade começa lá no início. Recrutamento e seleção. A gente não sabe fazer nem recrutamento e seleção. Mas também, depois que a gente seleciona, dificilmente a gente faz treinamento. A gente já põe a pessoa para trabalhar. Né? Dificilmente a gente tem um plano de carreira no nosso escritório que dê perspectiva para as pessoas que estão lá. Também, raramente, a gente aplica uma avaliação de desempenho periódica para que a pessoa se autoavalie e a gente também avalie e aí vá podendo medir o desempenho. A gente dificilmente faz com que a remuneração seja composta de uma parte fixa e uma parte variável, para que possa incentivar, né, justamente a produtividade, o empenho individual. Então, há muitas ferramentas à disposição. Ferramentas comprovadas, funcionam. Tá? Então, dentro dessa área de gestão de pessoas, a gente pode explorar aí muitos assuntos que serão explorados com vocês durante as aulas. A segunda área é a área de finanças. Finanças fica mais claro para nós o que é finanças, né? É tudo que diz respeito a dinheiro dentro do nosso escritório. Só que é o seguinte, a questão
financeira começa pela proposta de honorários. Quando eu vou fazer uma proposta de honorários, eu tenho que ter algum critério. E aí começam os problemas, na tal da precificação dos contratos de honorários. Como que eu vou precificar? Quanto vale a minha hora? Qual que é a vida média dos meus processos? Quanto vale a hora do sócio do escritório? Quanto vale a hora do advogado júnior do escritório? Agora, se o estagiário fizer a maior parte do trabalho, é a mesma hora ou não é? Qual que é o meu custo fixo? Muitas vezes nem isso a gente sabe responder no nosso escritório. Então, a começar pela questão da precificação, da estipulação dos contratos de honorários, passando pela contratação, a gestão desses contratos, que às vezes a gente firma, mas esquece de atualizá-los monetariamente, esquece de acompanhar para ver se eu contratei lá no início uma advocacia de partido que previa mais ou menos 100 processos ativos, vamos supor aqui. Só que agora a gente já está com 150 e, além disso, a gente está fazendo um trabalho consultivo que, se você somar todos os advogados do escritório, consomem X horas por mês, não está nem sendo cobrado. Consequência, muitas vezes eu estou trabalhando sem lucro ou, pior, com prejuízo. Tá? Isso ocorre invariavelmente no escritório de advocacia. Aí, todos os controles, quantos a pagar, receber, né? Como usar o software de gestão para a gente conseguir gerir melhor o nosso financeiro, ok? Planejamento financeiro, orçamento. Então, tudo isso vai ser abordado com vocês na área de finanças. A terceira área é a área que a gente chama de marketing jurídico. E vai desde as questões estratégicas, como eu mencionei, essa importância de nos posicionarmos estrategicamente no nosso mercado, né? E aí, com isso, desenvolver uma estratégia de trabalho, sempre dentro de todas as regras da OAB, dentro do estatuto, dentro do código de ética, né? Mas realmente podendo trabalhar de uma forma um pouquinho mais pensada e não simplesmente nos jogando no mercado aí para atuar numa área relativa a uma matéria do direito que a gente nem sabe, nem prevê o que a gente pode esperar daquilo lá, tá? E a última área, que é a mais importante, que é a minha, que é a área da produção jurídica. Brincadeira, pessoal, todas as áreas são de igual importância. Essa área da produção jurídica, ela é muito abrangente, porque ela começa com as questões ligadas à gestão geral, tá? Então ela vai falar sobre regras políticas de trabalho que nós temos e chegar ao detalhezinho, aquele procedimento que a gente cria detalhado dentro do nosso escritório, um formuláriozinho que a gente utilize, por exemplo, para fazer um atendimento, tá? Uma área muito ampla. Ela também trata das questões estruturais, infraestruturais do meu escritório, divisão de ambientes, móveis, equipamentos, as questões ligadas à informática, administração interna. Ah, então essa área realmente é bem abrangente. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre a produção jurídica mesmo. Ou seja, o nosso trabalho técnico, o nosso core business. E o trabalho de gestão desse trabalho técnico. Controle de prazos e assim por diante. Cadastros, diligências, arquivo. Tudo aquilo que é o suporte ao nosso trabalho técnico. A gestão da produção jurídica, ela nada mais é que o conjunto de ferramentas, políticas, regras e procedimentos que são aplicáveis à nossa prestação de serviços jurídicos. A gente precisa criar algumas regrinhas internas para garantir a qualidade. E essa é a ideia da gestão da produção jurídica. Quais serviços jurídicos que a gente fala? Todos os serviços jurídicos, claro, né? A gente divide entre contencioso e consultivo porque são muito diferentes esses dois. A gente sabe, né? Consultivo, englobando todos os atendimentos, consultas, pareceres, análise de contrato, revisão de contrato, tudo que vocês possam imaginar que não seja processo, nem procedimento administrativo, tá? E aí, o que é importante entender? Desde o primeiro atendimento que eu faço ao cliente, passando pela prestação de serviços em si, e até o lançamento da minha hora. Até dizer, olha, terminei, estou lançando a minha hora. Aí entra o financeiro, a nossa área de gestão financeira, que vai
fazer a prestação de contas financeira ao cliente, né? Ou cobrar o cliente nesse momento, dependendo da situação. Tá? E o contencioso, todos os processos judiciais e os procedimentos administrativos. Ativos e os inativos. A gente tem que gerir o nosso arquivo morto. Né? Todos nós aqui devemos ter aí um arquivo morto. É raro o escritório que já digitalizou tudo. E lá tem muita informação. Não estou falando para vocês que a gente tem que digitalizar tudo aquilo, colocar no nosso sistema. O que eu estou falando é que, principalmente, a gente tem lá informações ricas sobre clientes e processos que já tramitaram no nosso escritório. E o nosso futuro melhor cliente é o que já foi um dia. Aquele dado que está lá, de alguém que um dia trouxe uma documentação para nós, mesmo que não tenha ido adiante, mesmo que não tenha contratado os nossos serviços, ou que a gente não tenha optado, orientado pela viabilidade da ação, aquilo é um banco de dados que muitas vezes não está no nosso sistema porque é arquivo morto, é coisa antiga, mas é muito relevante. Então a gente tem que gerir também esse tipo de informação. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso na área de marketing jurídico, como uma estratégia. Tá? Consequentemente, todos os documentos, tá? E as informações dos nossos clientes, dos nossos processos. Então, tudo isso é gestão da produção. Um cadastro de um cliente no nosso sistema entra na gestão da produção. É importante que o cadastro do meu cliente esteja completo, atualizado. Claro que é. Principalmente se for pessoa física. Principalmente se eu atuar na área previdenciária, trabalhista, do empregado. Só que tudo isso que eu estou falando para vocês não é muita novidade. Né? A gente simplesmente não executa muito, às vezes por preguiça mesmo, né? Porque dá trabalho. E às vezes por, enfim, falta de tomar uma iniciativa. Mas não é novidade. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para a ampliação desse conceito hoje de ser advogar. Advogar hoje não é mais só eu receber uma documentação, receber um caso concreto, fazer uma análise técnica jurídica, dar uma orientação para o cliente, ou ajuizar uma ação, acompanhar esse processo. Claro que isso é fundamental. Né? Esse é o trabalho técnico propriamente dito que a gente deve fazer cada vez da melhor forma possível, buscando se especializar, etc. Mas isso é pouco hoje em dia. Agora, advogar é, antes de mais nada, eu estudar o meu cliente, principalmente quando é uma empresa. Para eu poder hoje advogar para uma empresa, eu tenho que conhecer o segmento que ela está inserida. Eu tenho que conhecer a empresa intimamente, os setores, os departamentos, a cultura dessa empresa. Eu tenho que conhecer o produto ou o serviço que ela fabrica ou presta. Aí sim eu posso dizer que vou fazer uma boa defesa, que vou orientar bem uma testemunha, que vou conseguir auxiliar na condução de um depoimento pessoal. Análise e planejamento do trabalho em cima das minhas carteiras, consultiva e contenciosa. Hoje a gente não pode também se limitar a receber um processo, se é um processo em que o nosso cliente é da parte ativa, a gente vai ajuizar, vai inserir no sistema e vai acompanhando até o final do processo. Se o nosso cliente é réu, a gente vai fazer a mesma coisa, fazer a defesa e vai acompanhando. Né? Claro, alguns acompanhando todo dia, outros não, enfim. A questão é a seguinte, a gente acaba atuando muito passivamente. Por mais que às vezes a gente faça acompanhamento ativo, que a gente tenha uma certa ideia de uma estratégia num processo, a gente acaba, na maioria do tempo, se limitando a atender publicação, a atender, enfim, a demanda normal do processo, o próximo passo. É? Enquanto que, na realidade, a questão tem que começar no início. Eu preciso aprender a segmentar minha carteira, classificar minha carteira. Eu não posso tratar processos que são extraordinários ou especiais, que são complexos, que têm alto valor financeiro, da mesma forma que eu trato processos comuns. E isso acontece muitas vezes no nosso escritório. Daí a dificuldade de priorizar, né? E
trabalhar também com produtividade, sabendo utilizar bem o tempo. Então, primeira coisa, a questão da classificação das carteiras, a questão de a gente utilizar o nosso sistema de gestão num campo específico para a gente dizer qual que é a estratégia daquele processo. A gente parar e analisar realmente, será que esse processo aqui eu preciso acompanhar ativamente? Será que esse processo não é o caso só de esperar vir publicação? Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar com um pouquinho mais de critério de planejamento. Olha, esses casos aqui são casos especiais, estratégicos. Esses a gente vai acompanhar até todo dia, se for o caso. Qualquer movimentação tem que ser imediatamente comunicado para o sócio do escritório. Agora, esses outros aqui, não. Esses outros nós vamos aguardar vir a publicação, vir a intimação. Tá? Então, isso tem que ser feito de uma forma estratégica, entrando esse processo no nosso escritório. Eu vou falar muitas vezes de processo porque é a nossa realidade mais, né, a gente tem mais contato, mas tudo que eu falo acaba se aplicando também para a nossa atuação consultiva. Né? Eu vejo muitos contratos de partido que prevê a remuneração em razão dos processos daquela empresa. Só que aí a gente acaba atuando consultivamente, respondendo uma consulta, revisando um contrato, fazendo um parecer e assim por diante. E a gente tem a impressão de que isso não significa muito, são poucas horas e que vale a pena e que está embutido no contrato e tal, quando na realidade não funciona assim. Se vocês forem medir efetivamente as horas, se vocês começarem a usar o timesheet, que é aconselhado, né, que é você registrar todas as horas que você gasta com todos os seus trabalhos no escritório, no consultivo e no contencioso, timesheet também é importante para o contencioso. Né? Aí você vai começar a entender como que você está dividindo o seu tempo e realmente qual está sendo o valor de cada cliente, de cada processo. Ok? Então, realmente trabalhar de uma forma mais planejada para que a gente diminua o risco de cometer falhas. Trabalhar com sistemas de coordenação, fiscalização da equipe, revisão daquilo que está sendo feito, duplas checagens. Quando eu falo em revisão aqui, não é só a revisão da petição, que também é importante, mas eu digo revisão de um procedimento. Vamos supor, publicação lá no processo físico. Chegou, alguém vai cadastrar isso no sistema, alguém tem que conferir se foi cadastrado na ficha certa, a publicação certa, se o prazo foi agendado corretamente. E, de preferência, essa conferência tem que ser dupla, por duas pessoas que não executaram, que apenas vão conferir. São dois olhos passando por aquilo. Tudo tem que ser conferido? Não, né? Senão também a gente fica só perdendo muito tempo. Agora, publicações, prazos, audiências, sustentações orais e guias de custas têm que ser conferidos. Em alguns tipos de advocacia vai ter mais uma ou outra situação também. Essas que eu mencionei são imprescindíveis. Essa semana a gente teve contato de um escritório solicitando a nossa intervenção porque eles perderam 4 prazos no mesmo dia. Todos em razão de guias. Porque era um prazo de um juizado especial X lá, que exigia 4 guias de custas. Era uma portaria daquele juizado específico. E foram pagas 3 guias e não 4. E houve a deserção nos 4 processos. Então, foram valores, apesar de ser juizado especial, valores baixos, né? Mas um mesmo cliente, então uma implicação aí grave, né? Então, são detalhes. Você veja, o escritório tomou cuidado de preencher 3 guias corretamente, mas esqueceu que tinha uma 4ª, que nem era derivada da lei nem nada. Tá? Então, por isso a necessidade de a gente fiscalizar, ter duplas conferências e tudo mais. Porque a nossa percepção é traiçoeira. Às vezes ela é otimista, às vezes ela é pessimista. Só que normalmente ela é otimista. Normalmente a gente acha que a gente está melhor do que a gente está na realidade quando for medir. Claro que acontece o inverso também, e daí é uma ótima surpresa. Então, o que significa isso? Significa medir mensalmente como eu estou trabalhando. Tá? Quantos processos ativos a gente tem no momento?
Quantos atendimentos a gente fez esse mês? Quantas horas eu dediquei para cada cliente? Quantas audiências foram feitas esse mês? Das audiências feitas, quantas resultaram em acordo? Dos processos que nós encerramos esse mês, quantos foram encerrados com decisão favorável e quantos com parcialmente, quantos desfavorável? Dos meus processos ativos, quantos estão em fase inicial, quantos estão em fase instrutória, quantos estão em fase final, enfim. São muitas as análises que nós podemos fazer. Só que esses relatórios a gente costuma fazer só quando o cliente pede. E a gente faz para o cliente. E para nós? A gente não faz. Então, tem que ficar de olho aí no que os escritórios estão fazendo, se antenar nas revistas, nas reportagens, né, no que o mercado está praticando aí, porque pode ter bons exemplos que a gente pode replicar no nosso escritório. E, consequentemente, a permanente introdução de melhorias, que vem disso, vem de uma observação, de uma necessidade de mudança, né, e aí você vê as boas ideias e introduz no seu escritório. Sempre com uma visão bem global e bem sistêmica do escritório. Às vezes a gente está com foco apenas numa das áreas. Ah, minha área trabalhista está indo bem, então eu tenho a impressão que o meu escritório está indo bem. Porque eu estou mais ligado, eu como sócio que atuo diretamente na área trabalhista, eu estou mais ligado na área trabalhista. Inclusive, eu contratei advogados para as áreas civil e tributária, justamente porque não é a minha especialidade. E a minha impressão é que está tudo indo bem. Eles me falam que está indo tudo bem. Mas eu não acompanho. Então, eu preciso me distanciar um pouquinho do dia a dia, sem descolar demais, né? Sem ficar distante demais, e enxergar o escritório como um todo. Porque, veja, às vezes o mesmo cliente que é atendido numa área é atendido em outra. E se o cliente percebe uma diferença de qualidade, por exemplo, de rapidez de retorno, de falta de precisão de informação, de uma área para outra, ele fica insatisfeito. Por mais que esteja tudo bem, na verdade, com o processo dele. Tá? Então, a gente tem que ter muita atenção nisso, porque para o cliente, é o escritório, não é a área trabalhista do escritório que está atendendo ele. É o escritório. E a gente deve procurar ter esse padrão de qualidade alto. Então, pessoal, ficar atento a essas inovações, a essas tendências, ao que a gente deve agora começar a enxergar a advocacia dessa nova forma, para poder realmente atender aos anseios dos clientes, principalmente, e concorrer nesse mercado que a gente sabe que tem sido muito competitivo mesmo. Notem, então, que a gestão da produção jurídica tem uma importância grande, porque ela começa até mesmo antes de eu atender o meu cliente. Antes de eu atender meu cliente, eu já tenho que ter estrutura para atendê-lo, eu tenho que ter bons profissionais, eu tenho que ter um treinamento, eu tenho que ter um procedimento de atendimento. Tá? Então, ela começa já antes do atendimento. Passa por toda a execução do serviço e só termina lá no resultado. Tá? Então, a gente conseguir criar uma padronização da qualidade em todo esse meio tempo é crucial para os resultados que a gente pretende ter. Então, a gente realmente distribuir adequadamente as funções, né? E atribuir as responsabilidades de cada um saber qual é o seu trabalho. Não querendo dizer, isso aqui é meu, só faço isso, não faço mais nada. Não é nesse sentido. Sempre com a ideia de um espírito de equipe, de colaboração e tal. Mas pelo menos ter um conhecimento da sua posição no organograma do escritório, né? E o quanto o seu trabalho, por mais que seja um pedacinho ali do fluxo todo, é importante para o resultado final. Tá? Essa é a ideia. Para distribuir as funções de uma forma adequada no nosso escritório, a gente deve definir os setores, os departamentos do nosso escritório. E isso a gente faz de acordo com as funções que cada departamento tem. Além disso, a gente também deve estabelecer os níveis hierárquicos. Quem atua estrategicamente na direção, quem atua na gerência, na coordenação e quem é realmente nosso corpo operacional. Primeira coisa é definir essas duas questões e depois a gente faz a correlação entre elas, tá? Para isso, a gente desenha o tal do organograma. O organograma é uma representação gráfica, é um desenho, né, da nossa estrutura organizacional, certo? Mostrando justamente isso que eu falei para vocês. Os setores verticais e os níveis horizontais. Para isso, a gente segue a regra da pirâmide.
tá? Vocês já devem ter visto essa ideia aqui, que é justamente a gente ter uma área estratégica lá no topo, com menos pessoas, uma segunda área, uma segunda camada, que é a gerencial ou de departamentalização, onde eu tenho os líderes, os gerentes, os coordenadores, e depois a minha área operacional, que é realmente a nossa equipe, né? O grosso da nossa equipe. Tá? A ideia é que a gente não inverta essa pirâmide, que a gente não coloque muita gente, muito cacique para pouco índio, né? Costuma-se dizer, certo? Claro que tem escritórios que tem muitos sócios, a gente sabe disso. Mas veja, às vezes esses sócios estão lá no contrato social, mas não exercem uma função diretiva. Apesar de constarem no contrato, serem sócios, na verdade eles fazem parte do operacional do escritório. Tá? Então a gente identificar realmente quem está no estratégico, quem faz a direção do nosso escritório e quem está nas outras camadas. Aqui estão os 3 níveis horizontais que a gente mencionou. O nível estratégico, o nível chamado gerencial ou de departamentalização e o nível operacional. O nível estratégico, notem que não tem departamentos. É uma caixinha só. É o conselho de sócios, é a direção do nosso escritório. Então, ali existe sim uma distribuição de funções, mas não há departamentos. O segundo nível é o nível a partir do qual surgem os meus departamentos, de acordo com as funções. Eu posso ou posso não ter, posso ter ou posso não ter gerentes nesses departamentos. Isso depende de alguns fatores que eu já vou explicar para vocês. E o terceiro nível operacional, onde está realmente todo o nosso corpo de funcionários, advogados, estagiários, tá? Está nesse terceiro nível. Esse terceiro nível pode estar com uma outra subdivisão ali. Tá vendo que tem 2 caixinhas aqui? Pode ter uma subdepartamentalização, mas está no mesmo nível, dentro do operacional. A estrutura normal que a gente vê no escritório de advocacia é essa aqui. A gente tem lá o nosso corpo jurídico com os advogados e os estagiários, né? E a gente tem uma equipe responsável pelo administrativo e pelo financeiro. Normalmente é uma equipe só para o administrativo financeiro do escritório. Então, dentro dessa estrutura usual dos escritórios, é esse organograma que a gente costuma ver. Os sócios majoritários, aqueles que exercem a direção do escritório no nível estratégico. 2 setores, um deles o setor jurídico, dividido pelas áreas. Então, tem área civil, área trabalhista, área tributária, normalmente é por matéria, né? Onde estão os advogados e estagiários. E um administrativo financeiro com a minha equipe de suporte. Está lá a minha recepcionista, está lá a minha copeira, está lá o meu office boy, está lá a minha funcionária financeira, enfim. Quando a gente tem esse tipo de estrutura, a gestão do serviço, ou seja, o que está ligado ao nosso core business, ao nosso trabalho técnico, a nossa prestação do serviço, ela é feita de forma descentralizada. Todo mundo faz um pouquinho. Então, entra um cliente novo do escritório, o sócio atende, aí o sócio passa para um advogado trabalhista, por exemplo. Esse advogado vai distribuir as funções, se vai ficar com ele, se ele vai repassar para um advogado mais novo. Aí tem o estagiário, que sempre entra no acompanhamento dos processos, às vezes é mais de um estagiário, estagiários que auxiliam no peticionamento. E, enfim, tem muitas pessoas envolvidas nos processos. Mas, tecnicamente, nem há tanto problema nisso, né? Se houver uma orientação, uma estratégia, olha, nesse caso a gente vai fazer uma defesa assim, assado, e houver uma revisão disso, uma fiscalização, não há problema. A questão é a gestão disso. Significa que a gente não tem um setor, uma centralização da gestão dos nossos serviços. Todo mundo faz um pouco. E quando acontece isso, a gente tem alguns problemas, né? A gente tem uma falta de planejamento. Olha o planejamento que eu falei lá antes para vocês. No caso desse, a gente acaba não tendo planejamento. Cada um vai trabalhando conforme a demanda do seu jeito. A gente tem risco de falha na execução, procedimentos inseguros, né? Pode correr algum risco ali, muita gente trabalhando, né? Uso de uma mão de obra cara desnecessariamente. Esse talvez seja um dos principais pontos. Eu estou usando a hora técnica, a hora do meu advogado, que é o meu profissional técnico, que é o meu profissional mais caro. Caro nos 2 sentidos.
querido, valorizado e caro financeiramente, caro. Eu estou usando essa hora para fazer um trabalho administrativo, um trabalho de suporte, um trabalho de gestão, que normalmente o advogado não gosta de fazer. Faz a contragosto e não prioriza, faz porque tem que fazer. Então, além disso, o advogado ele não aprendeu a gerir. Ele não tem contato com essa área. E aí a gestão fica mal feita, por todos esses motivos que eu falei, né? Dou também chance para ter retrabalho, né, nas suas mais diversas formas. Uma pessoa fazendo várias vezes a mesma coisa, várias pessoas fazendo a mesma coisa várias vezes, sem necessidade. Retrabalho é diferente de conferência, revisão, é diferente. Tá? Retrabalho é quando realmente é improdutivo, sem motivo, sem necessidade. Omissões, já vi acontecer assim, olha, na nossa equipe tinha uma pessoa que saiu, e ela treinou outra, não sabemos se ela treinou errado ou se essa outra não entendeu. O fato é que essa pessoa desempenhava uma atividadezinha ali no meio do fluxo, que agora, com a nova pessoa, não está sendo feito. E a gente vai descobrir depois. E aquilo que a gente disse que tinha que ser feito? A gente não combinou, não tinha um procedimento, não está sendo feito? Não, nem sabia, não sabia disso. Tá? Então os procedimentos se perdem. Né? A gente é muito bom em criar regrinhas no nosso escritório. Fazemos uma reunião, tomamos decisões, criamos uma nova regra, mas e na hora de fazer aquilo acontecer? Você pode até fazer também por um tempo, uma semana, 2, um mês, depois se perde aquilo. Isso é natural em todos os escritórios, é uma dificuldade comum, tá? Mas tudo isso é porque a gente tem uma gestão descentralizada dos nossos serviços, tá? Qual que é a solução para isso? É justamente a gente centralizar a nossa gestão. Tá? É uma inovação isso aqui, pessoal. É a gente criar um setor chamado controladoria jurídica. Tá? A controladoria jurídica é uma evolução do paralegal. Talvez vocês já tenham ouvido falar do paralegal. Né? O paralegal é muito comum, principalmente nos Estados Unidos. E ele é um serviço de suporte ao jurídico. A gente tem lá os sócios do escritório, a gente tem o nosso administrativo financeiro, ou separado, né, o administrativo do financeiro, o nosso setor técnico, jurídico, e introduzir um novo setor ali, controladoria jurídica. Notem que estão um ao lado do outro. Ninguém é subordinado a ninguém aqui, a não ser aos sócios. Claro. Tá? Mas são setores independentes, tais como ali os 3 poderes, independentes e harmônicos entre si, tá? O setor técnico é o principal, porque ele é o core business, é o nosso trabalho técnico. E as 2 áreas aqui são áreas de suporte, áreas de apoio, mas não são subordinadas ao setor técnico. O administrativo financeiro do escritório faz o trabalho financeiro, tudo que diz respeito ao dinheiro, que eu já mencionei para vocês. Planejamento financeiro, orçamento, precificação, gestão dos contratos honorários, reembolso de custas, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e assim por diante. A minha área técnica desempenhando as 5 funções técnicas que nós temos no escritório. Aquilo que só o advogado pode fazer, que é atendimento ao cliente. Aqui é atendimento técnico, né? No momento que vai atender tecnicamente, e não atendimento telefônico, claro. Atendimento técnico. O atendimento ao cliente, o peticionamento, a atividade consultiva, as audiências e as sustentações orais. Concordam que isso não dá para a gente delegar? O estagiário de direito, quando é um estagiário de direito um pouquinho mais avançado, ele consegue auxiliar. Pesquisas jurisprudenciais, doutrinárias, etc., elaboração de uma petição mais simples e tudo mais. Mas ele é um mero auxiliar do advogado. Existe um advogado responsável por aquele processo. E mesmo assim, mesmo nesses casos, o estagiário está atuando tecnicamente, juridicamente, nesse auxílio. Tá? Todo o restante é atividade da controladoria jurídica, que passa a fazer todos os cadastros no sistema, todos os controles, controle de prazo, de audiência, de sustentação oral, de ações a serem ajuizadas, todas as diligências externas, para órgãos do Poder Judiciário, órgãos do Poder Administrativo, INSS, Receita Federal, etc. Todas as digitalizações do escritório, todas as fotocópias, abertura de pasta, encerramento de pasta. Toda a gestão, então, do arquivo físico.
todos os relatórios para os clientes e todos os relatórios internos, que aí entra a análise de resultado. Entre várias outras funções, né, gente? Gestão de correspondentes, por exemplo, acompanhamento de processo, protocolo, tudo que disser respeito aos clientes, aos processos, à atividade consultiva e que não for atividade puramente técnica, é assumido pela Controladoria Jurídica. Ok? Compreenderam essa ideia aqui? Já vou esclarecer todas essas dúvidas que vocês estão aí na cabeça. Compreenderam só essa ideia? Isso aqui que é importante vocês entenderem, que é o cerne da história. Tá? Ok. Então, o nosso organograma ideal de um escritório de advocacia seria esse aqui, em que a gente teria no nível estratégico os sócios, a gente fala conselho de sócios também, tanto faz, os sócios, tá? Aqui, 3 departamentos, pelo menos, o meu setor administrativo financeiro, o meu setor técnico e a minha controladoria. E aí o corpo operacional desses 3 departamentos, né? Aqui eu tenho os meus funcionários administrativos e financeiros, aqui eu tenho advogados, assistentes jurídicos, estagiários, e aqui eu tenho funcionários e estagiários. A controladoria jurídica, então, ela é uma das técnicas mais inovadoras que nós temos dentro da gestão jurídica, tá? Para justamente conseguir fazer aquilo que a gente não consegue fazer normalmente nos escritórios, sem essa organização. Tá? Então, ela veio em resposta a uma necessidade nossa de ter mais organização, mais qualidade, mais produtividade. Tá? Claro que, vejam, quem são os escritórios que têm mais necessidade disso? Ou que deram impulso à criação da controladoria jurídica? Os escritórios que atuam com maior volume de causas. Sejam eles empresariais, pessoa física, aqueles que têm realmente muitos processos. Imagina, pensem, o que é gerir um escritório que tem 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil processos. É um desafio diário. Tá? Então, claro que ela vem em resposta disso, mas ela serve para todos os tipos de escritório que estão começando agora. Aqui mesmo em Salvador, a gente teve um caso desse. Um escritório conhecido aqui, e que houve uma cisão, tá? E aí, esses sócios que saíram, junto com outros sócios, compuseram uma nova sociedade. E aí estavam começando o escritório. Claro, tinha ali um ou outro processo que eles trouxeram, mas não somava nem 100. Uns 90 processos que eles já tinham na carteira e eles realmente iam começar a alavancar aí uma nova carteira de clientes. Só que, claro, estavam fazendo tudo muito bem feito, com um plano estratégico. E eles rapidamente já foram. Primeiro mês do escritório, eles já tinham bons contatos, tinham feito boas reuniões e tudo mais. E contrataram a consultoria justamente para começar certinho. A gente expôs a questão da controladoria e orientou. Vocês já devem implantar a controladoria. Claro, não vão contratar já um monte de gente para a controladoria. Contrata o controller, começa por ele. Ele é a pessoa-chave. Não pode começar de baixo para cima, tem que começar de cima para baixo a controladoria. Depois se vê se precisar de um estagiário, vai lá e contrata. E assim vai indo até formar a controladoria inteira. O próprio controller vai fazendo isso, vai formando a controladoria. E eles, não precisa. Isso que eles queriam realmente organizar e profissionalizar. Mas eles realmente acharam que não havia necessidade, que o escritório ainda era muito pequeno, que um estagiário que já tinha lá dava conta de escolher o software, que eles tinham que escolher um sistema, cadastrar todos os processos, aqueles 80, 90 que eles já tinham, e cadastrando o que entrasse, e digitalizando, e dando suporte nos processos eletrônicos, e solicitando documentação dos clientes, acompanhando o processo, protocolando petição. Eles acharam que um estagiário ia conseguir, com a ajuda ali deles. Não se passou 30 dias. E eles já se convenceram, não, pelo amor de Deus, precisamos urgente do controller. Porque é muita tarefa. É um trabalho minucioso. Né? Um trabalho que é operacional, tem muita coisa para fazer mesmo. Então, eles já se deram conta dessa necessidade, já contrataram o controller, e aí eles conseguiram escolher um ótimo sistema, já foram alimentando, deixaram esse sistema em dia, todo parametrizado, configurado, padronizado, e conseguiram já começar a gestão muito bem. Tá? Então, não há realmente um momento, a qualquer momento. Agora, se o teu escritório é um escritório grande, passou da hora de você ter controladoria jurídica. Tá?
Então, esse é o tipo de raciocínio que a gente tem que ter. A implantação da controladoria tem várias vantagens. A principal é essa aqui que chama muita atenção. É um ganho de, no mínimo, 100% de produtividade. Então, no mínimo, a controladoria vai duplicar a capacidade produtiva do teu setor técnico, sem cair em qualidade de jeito nenhum. O que significa isso aqui? Se no meu escritório, sem controladoria, cada advogado consegue administrar mais ou menos, vamos supor, 200 processos, claro que isso varia muito de escritório para escritório, de área para área, tá? Mas vamos pegar esse número apenas como exemplo. Cada advogado no meu escritório consegue, em média, administrar uma carteira de 200 processos ativos concomitantemente, tá? Sem controladoria. Com a controladoria, cada advogado poderia administrar 400 processos ativos. No mínimo. Se a gente estiver falando de processos eletrônicos, processos padronizados, petições padronizadas, processos sem ou com pouca audiência, a gente vai aumentando esse percentual. Já tivemos casos de chegar a triplicar a nossa capacidade produtiva. Tá? Então, é um ganho muito grande. E isso a gente está falando não é aquela produtividade assim, só no sentido de volume. Não. Pelo contrário, quando a gente implanta a controladoria, o setor técnico, ele tem todo o apoio. Pensem que chega tudo pronto para ele. Ele só atua na hora que realmente precisa de uma análise técnica daquela causa. E ele tem segurança que tem um setor, que tem um advogado lá comandando e que está providenciando tudo que ele precisa para gerir aqueles processos. Então, esse advogado, ele trabalha com mais foco, portanto, em geral, com mais qualidade. Ele tem mais tempo. Sabe aquela especialização que ele nunca conseguiu fazer? Ele pode passar a fazer. Sabe aquele grupo de estudo no nosso escritório que a gente nunca conseguiu implantar? A gente consegue implantar. Sabe aquelas novas teses que a gente quer criar e a gente não consegue? A gente vai poder criar. Tá? Então, a controladoria vem e traz para nós toda essa ideia de produtividade, de ganho em qualidade, ganho em segurança, ganho em agilidade. Além de fazer esse trabalho de suporte e de análise do resultado, notem que ela tem alguns papéis cruciais aí. De justamente atuar na guarda do software de gestão do escritório. Então, ela é responsável por manter o nosso sistema completo, atualizado, padronizado. Isso, por si só, já é um super desafio, é ou não é? A gente sabe disso. O nosso sistema, ele tem que trabalhar para nós. A gente tem que confiar nele. Ele tem que nos trazer um resultado que sem ele a gente não teria. E não tem que ser o contrário. Ou seja, a gente alimentar aquele sistema e nunca conseguir extrair dele uma informação, nunca ter certeza naquela informação. Tá? E é o que geralmente acontece. Então, a controladoria vem para resolver isso. Ela atua também na fiscalização do cumprimento de todos os procedimentos. Ela é como se fosse um setor da qualidade do nosso escritório, né? E na manutenção da nossa padronização. Tudo que a gente criar como padronização, ou seja, a melhor forma que a gente encontrou de fazer alguma coisa, ótimo. Então, até a gente encontrar uma forma melhor ainda, que tem que ser uma busca constante, essa forma deve ser atendida. Tá? E ela auxilia nisso também. A composição tradicional da controladoria jurídica é essa daqui. Um controller jurídico que exerce o gerenciamento, o comando da controladoria jurídica, um assistente desse controller, que pode ser um assistente administrativo, estagiários de direito, normalmente de início de faculdade, mas em alguns casos nós vamos precisar de estagiários também acima do 6º período, até em razão da necessidade da carteirinha da OAB para executar algumas funções no fórum, e funcionários, normalmente auxiliares administrativos. Já vamos falar sobre o perfil do controller. Tá? Para já responder essa pergunta que está aí na cabeça de vocês, sim, ele tem que ser advogado. Como que eu vou delegar para alguém que não é advogado todas essas responsabilidades que nós estamos falando aqui? Não dá. A pessoa tem que conhecer. Não importa qual área, mas ele tem que ser advogado. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho dessa equipe aqui, do restante. O assistente, ele pode ser administrativo. Qual que é a razão de ser desse assistente?
na falta do controller, ele supre as atividades necessárias mínimas. Férias do controller, doença ou até eventual desligamento do controller. Tá? Ele está ali para suprir enquanto essa situação se mantém. E aí a composição mista de funcionários e estagiários. Bom, por que isso? Veja. Estagiário, porque a controladoria jurídica, ela acaba sendo a porta de entrada dos nossos profissionais do nosso escritório. A gente muitas vezes reclama que a gente não consegue formar uma boa equipe, que essa geração aí de hoje em dia não está nem aí para nada. A gente põe culpa em várias pessoas e várias situações. Só que a gente não tem assumido efetivamente a gestão de pessoas no nosso escritório. A gente deixou de lado a gestão de pessoas. Essa é a realidade. Tá? Agora a gente tem que retomar isso. Bom? Então, assim, a ideia é que eu comece a formar o meu profissional dentro de casa e mostre para ele que ele tem perspectiva de crescer lá dentro e aí incentive ele a crescer. Tá? É muito mais fácil fazer isso do que eu trazer gente de fora toda hora. Então, por isso a porta da controladoria aqui, já começando com os estagiários. Também porque na controladoria precisa ter estagiários, porque tem um conhecimento jurídico, vai lá fazer uma diligência no fórum, vai lá, enfim, fazer um acompanhamento de um processo, precisa ter um mínimo de conhecimento. Então, precisa ter estagiários. Mas também é importante ter funcionários, porque a gente tem alguns trabalhos bem operacionais. Trabalhos ligados à gestão documental, abertura de pasta, digitalização, fotocópia, né? Digitalização é algo que a gente deve dar muita ênfase agora. Primeiro, porque tudo que entrar agora no nosso escritório, a gente tem que manter digital, a gente não pode mais ter pasta física. Ou se tem pasta física, é só para guardar, por enquanto há necessidade, o quê? A nossa procuração, porque contratos de honorários não deve ficar na pasta física, deve ficar lá no financeiro, guardado sigilosamente, né? Então, a procuração, ou mais de uma procuração que tem ali, e os documentos originais do cliente, que a gente eventualmente tenha que reter. Às vezes, alguns processos administrativos, principalmente no INSS, a gente tem que reter aquela documentação original. Caso contrário, normalmente, recebeu a documentação do cliente aqui, original, digitaliza, devolve na hora, não fica com a documentação dele para não ter nenhum compromisso. Bem, não tem necessidade, né? Processo eletrônico não vai ter necessidade. Se é processo físico que também não necessite do original, não vai precisar, tá? E na pasta não tem que ter cópia do processo, né? Não precisa, tá? Isso aí tudo tem que ser digitalizado. Então, a tendência, o que os escritórios têm feito, é eliminar as pastas. Alguns escritórios estão mantendo a primeira folha com o protocolo da petição, quando é processo físico, né? Agora, claro que processo eletrônico, gente, daí não faz sentido nenhum a gente ter pasta mais. Então, além disso, claro que o funcionário é um profissional mais estável no meu escritório. Eu vou fazer de tudo para o estagiário também ser, né? Para não ter rotatividade. Mas, mesmo assim, eu posso correr o risco de ter uma rotatividade em estagiários. Então, é interessante eu ter essa composição mista para eu ter uma estabilidade na minha controladoria. O controller, quais são os requisitos dele? A gente recomenda que seja advogado, de preferência com a OAB ativa. Porque o interessante é que ele tenha advogado, que ele tenha experiência como advogado, e não só se formado bacharel. Importante que ele tenha experiência. E aí, se ele tiver a OAB ativa, é um diferencial. Um outro momento pode ser um diferencial numa atuação, ir lá falar com o juiz, conseguir alguma situação específica junto ao tribunal, tá? Mas ele não vai atuar tecnicamente. Ele não vai peticionar, ele não vai fazer audiência, tá bom? Ele tem que ter, a gente imagina, né? A gente prevê uma experiência mínima de 2 anos, né? No contencioso e no consultivo, de preferência, não importa em qual área. Se eu atuo na área civil, não tem nenhum problema, posso muito facilmente aprender como funciona o processo trabalhista, por mais que eu não tenha trabalhado com ele, para ser o controller também dos processos trabalhistas, tá? Então não precisa ser necessariamente atuado em todas as áreas. Tem que ter conhecimento avançado no sistema do escritório. Se o escritório tiver sistema, né? Isso é desejável. Senão ele vai ter que ter um treinamento muito intenso, porque ele vai ter que ser a pessoa do escritório que mais vai conhecer esse sistema. Tá? Tem que ter um conhecimento intermediário em Excel, né? Ou qualquer outro sistema de planilhas. Por quê? Porque essa análise de resultado que eu vou fazer, eu vou gerar relatórios no meu sistema. De preferência, eu vou gerar esses relatórios no meu sistema.
Só que aí, depois que eu gero o relatório, eu tenho que criar gráficos para eu mesmo poder enxergar aquilo de uma forma melhor. Então, vai ter que converter aqueles relatórios em Excel e trabalhar os gráficos. Tem que ter disposição para deixar de atuar tecnicamente. Na verdade, ele tem que querer ser controller. Ele tem que querer não advogar. Tá? É uma pessoa com vocação para a gestão. E aí é que muitos de nós pensam assim, mas vai ter quem queira ser controller e não queira advogar? Ou então, o advogado que quiser ser controller, então é porque é ruim, é mau, não é um bom advogado. Ou é frustrado, ou sei lá o quê, né? Então, eu sei que para nós, às vezes, é difícil compreender essa situação, mas é comum, é natural. Cada vez mais, os advogados estão assumindo que não gostam de advogar, que não gostam de cumprir prazo, que não gostam de fazer uma audiência e estão redirecionando as suas carreiras. O problema é que até então ninguém assumia isso. E aí ia fazer o quê? O que os advogados frustrados iam fazer? Concurso público. Né? Só que hoje em dia a gente tem uma nova carreira, pessoal. Tem controllers com mais de 15 anos de experiência em controladoria jurídica. Claro que é exceção. A maioria não tem ainda experiência, né? É uma área nova, é uma profissão nova. Não tem nem aquela CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, não tem ainda para controller jurídico. Mas já é uma nova carreira jurídica, tá? Então, tem sim quem queira, quem seja um bom profissional e realmente queira atuar como controller. Tem que ter uma visão sistêmica, tem que ter iniciativa, proatividade, tem que ser uma pessoa organizada, tem que ter uma responsabilidade, uma autonomia, tem que ter uma maturidade profissional, uma capacidade de liderar a equipe e uma boa interlocução com os demais departamentos. Tem que ser uma pessoa que se relaciona bem ali com todas as áreas do escritório. Né? Claro, né, gente, que isso aqui é o ideal. Às vezes a gente pensa, nossa, que pessoa perfeita, não vai ter ninguém assim. Mas dá para conseguir fazer uma seleção e chegar muito perto disso sim, tá? Nós fazemos seleção de controller no Brasil inteiro. Aqui em Salvador já fizemos vários. Tá? Então, assim, quem que é um candidato a controller? Aquele advogado que atuou em departamento jurídico, atuou muito mais com gestão do que tecnicamente fazendo petição, audiência. É o advogado que atuou em escritório de advocacia, mas que também coordenava mais as carteiras do que realmente atuava tecnicamente. Então, você vê, pela própria experiência da pessoa, pelas funções que ela mesma foi absorvendo e assumindo, que ela tem esse perfil. O controller é um gerente? Sim, ele é um gerente, ele exerce funções gerenciais. Alguns escritórios não usam esse termo, não gostam, não usam isso no plano de carreira. Então, por isso que a gente chama de controller jurídico, podia chamar de gerente da controladoria jurídica. Controller jurídico. Fato é que ele vai exercer uma função de coordenação da equipe gerencial. Ok? Salário. Remuneração do controller, em geral, é de um advogado pleno. Tá? Uma das possibilidades, tem alternativas aí, mas uma delas, a mais usada, é você enquadrar o teu controller no mesmo nível que ele teria se ele fosse advogar, atuar na área técnica. Então, se ele se enquadrar no júnior, vai ser a remuneração do júnior. Se ele se enquadrar no pleno, vai ser do pleno, se for sênior, sênior. A gente fala pleno porque, em geral, é a experiência que a gente espera de um controller, júnior para pleno. E, além dessa remuneração, você conceder a ele um percentual justamente pela função gerencial. Seria um adicional de função, que pode variar de 10% a 50% do valor da remuneração dele. Essa é a prática de mercado. O colega perguntou, como implantar em escritórios que têm um custo, né, reduzido, que não tem condições de investir na contratação de pessoas e tudo mais. Controladoria, como eu falei, a gente tem que começar pelo controller. Ele é a peça-chave. Se eu ainda não tenho condições de contratar um controller, uma pessoa, um advogado, só para fazer isso, então uma possibilidade, não é o mais adequado, mas uma possibilidade é eu pegar alguém da minha equipe que queira fazer isso, porque tem escritórios que impõem, aí não funciona. Só tem que querer. Que queira fazer isso para meio período ela atuar como controller e meio período como advogado. Tem que ter uma super organização, uma super disciplina, tem que ter monitoramento do sócio direto ali,
tá? Mas é uma possibilidade. Iniciar assim, até que se possa ter uma pessoa só para isso, tá? Uma possibilidade. Eu atuei assim, uma vez. Eu fui, de manhã eu era controller, de tarde eu era advogada. Mas eu tive que fazer um trabalho na minha mente, assim, de disciplina, de organização, porque a gente sabe como é que é. Você está lá trabalhando como controle, liga o cliente, estagiário lá do setor técnico vem tirar uma dúvida da petição com você. Então eu tinha que fazer uma coisa até meio rígida, assim. De manhã eu não falo com você, de tarde eu não falo com você. Uma coisa um pouco assim, se cliente ligava, eu pedia para dizer que eu estava em audiência, só atendia de tarde. Fazia alguma regrinha, assim, para eu poder gerir o meu tempo. Senão não ia dar certo. Falamos da controladoria jurídica. Ela é uma das principais ferramentas hoje para eu organizar a minha produção jurídica. O que eu falei aqui para vocês foi um pedacinho de tudo que eu gostaria de poder falar para vocês, tá? Tem muita novidade aí nessa ideia da controladoria jurídica e funciona, a gente está comprovando isso. Então, vão atrás dessa informação, desenvolvam, adaptem a realidade do escritório de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Uma outra ferramenta importantíssima para a gestão é o software de gestão, tá? E para complementar tudo isso, a documentação, que é a gente pôr por escrito as nossas políticas, as nossas regras, os nossos procedimentos, tá? Criar formuláriozinhos, criar prazos, criar modelinhos para a gente poder conduzir melhor a nossa gestão. Essas são as 3 principais. Tem outras, tem várias outras, tá? A gente hoje está trazendo as principais para vocês. Software de gestão. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O software de gestão é aquele sistema, aquele programinha específico para gerir escritório de advocacia, tá? Então, ele é muito importante porque ele vai organizar e integrar os dados do meu escritório. Ele não serve só para eu cadastrar os processos. Ele serve como um banco de dados dos meus clientes, um cadastro dos meus clientes. Ele serve para eu digitalizar e anexar toda a minha documentação e fazer o gerenciamento eletrônico dos documentos. O grande problema do software é o seguinte, a gente não usa ele. Tá? A gente adquire e usa 10% dele e reclama que ele não está servindo para o nosso escritório. Essa é a realidade, tá? Então, a gente tem que mudar um pouquinho esse conceito. Até porque ele é uma ferramenta que, bem usada, com certeza reverte para nós, mas tem que ser bem usada. Tá bom? A importância é que ele integra todas as informações. Então, por exemplo, tem um cliente que eu estou notando que esse cliente está demandando muito da gente, o contrato dele é o mesmo faz tempo, eu não atualizo o valor desse contrato, então eu vou lá medir, como eu devo medir todo mês, né, pessoal? Mas vamos supor que vai ser a primeira vez, eu vou medir o que está acontecendo, quanto que eu estou trabalhando, por quanto que eu estou ganhando nesse cliente. E aí eu concluo, por exemplo, que esse cliente tem 100 processos ativos no momento e que, além disso, por mês, eu despendo com ele uma média de 50 horas em consultoria. Tá? Olha que conclusão. Ao mesmo tempo, eu observo que esses 100 processos estão divididos da seguinte forma. Tem 30 na área trabalhista, mais 40 na área tributária e mais o restante na área civil. Então, eu verifico a participação por área. Mesma coisa com a consultoria. E aí, nessa análise simples, que pode ser mais detalhada, né, eu observo quanto que ele me rende financeiramente e quanto, inclusive, que eu despendo de custas, porque tem aquele cliente que eu adianto as custas dele, depois ele me reembolsa e isso leva tempo. Então, trava o meu fluxo de caixa também. Tá? Então, notem que um exemplo mais simples que eu posso dar a vocês e que já vai me dar a rentabilidade por cliente. Tem clientes para mim que são mais rentáveis que os outros, certo? Mas para eu ter essa análise, eu tenho que cruzar o dado do trabalho que eu faço para o cliente com o financeiro. Por isso que é um software, um sistema. Às vezes tem escritórios que tem assim, tem um sistema de processo, eu tenho, para agenda eu uso o Outlook, por exemplo, e para o financeiro eu faço por planilha. Tudo bem, melhor do que se você não tivesse nada disso e não usasse nada disso. Só que se você quer integrar esses dados, você não consegue. Porque estão todos esparsos.
Além disso, a própria dificuldade de você gerir, então, 3 sistemas, né? O tempo que você gasta para acessar 3, etc. Tá? A ideia é ter um software de gestão e procurar centralizar nele tudo ou quase tudo. Tudo bem, às vezes alguma coisa vai ficar de fora, mas vamos nos esforçar para geri-lo, usá-lo na sua máxima potencialidade. Tá? Aqui estão alguns softwares do mercado. Talvez vocês se identifiquem com esses nomes. Tá? Tem mais de 50 softwares hoje no mercado. Nenhum é muito bom, completo. Nenhum. Nós, enquanto consultoria, não temos nenhuma ligação com nenhuma dessas empresas, tá? E a gente procura orientar os clientes quando pedem nossa orientação para aquisição de um software da forma mais imparcial possível. Por quê? Cada software realmente tem uma cara. E alguns se adaptam mais para advocacia de massa, outros se adaptam mais para boutique, tá? Mas ainda vai muito do gosto, tá? Do gosto. Por exemplo, tenho certeza que aqui entre vocês, um de vocês usa um software e acha maravilhoso e o outro acha horrível, tá? E usam o mesmo software. Todos os softwares têm seus defeitos, digamos assim, suas dificuldades operacionais, suas incongruências, sem falar das questões financeiras, etc., e suporte e gestão lá da empresa. O CPJ, ele é um software mais fácil de você trabalhar com ele. Apesar de que muitos de vocês vão falar para mim, não é fácil. Acredite em mim, tem piores. Tá? Então, assim, não é mesmo fácil, concordo, mas ainda é um dos mais fáceis. E ele é um pouco mais flexível. Ele permite que você mexa nas tabelas dele, por exemplo, você personalize mais para as suas necessidades. Então, alguns veem mais vantagem nisso. Por outro lado, por exemplo, o timesheet dele não é tão bom. Tem softwares que têm um timesheet melhor, que possibilita você fazer diversas análises e observações no timesheet. Tá? Por horas diferentes, por nível de advogado, várias, enfim. O CP Pro, ele já é mais rígido. Ele não permite que você personalize tanto para a tua advocacia. E ele é mais detalhado, mais minucioso. Alguns escritórios acham ele muito complicado, porque ele realmente é mais minucioso. Não é tão rápido assim para você cadastrar um processo. Tá? Então, por outro lado, o timesheet dele é um pouco melhor do que o do CPJ. Vocês entendem que não tem realmente como eu dizer, olha, esse assim, assim, não dá. A gente tem que analisar cada uma das situações de vocês, então ninguém melhor do que vocês mesmos, para chegar à conclusão de qual se enquadra melhor para vocês. Tá bom? Por isso que eu recomendo pedir a demonstração de uns 3, 4 e vocês concluírem aí qual que se enquadra melhor. Tá bom? Eu dou uma orientação para vocês que eu vejo que surte muito efeito. Os pontos que vocês devem pesar na hora de adquirir ou trocar o seu software. Mas o que é importante eu perguntar lá na hora da demonstração? Ou pedir lá para o fornecedor do software? Então, cuidem com o preço, porque tem diferenças gigantescas. Tá? Claro que é um investimento, né, gente? Daí a gente tem assim, olha, vamos dar um exemplo aqui de algo que está tendo uma repercussão grande. Promad. Vocês já viram Promad? Já viram? O software do Promad é o Integra, em que eles dão por R$ 29,90 o software. Esse software é um software limitado, essa versão lá do Promad. Tá? Tem várias coisas que ele não vai fazer por você. O mais grave, na verdade, não é isso. E sim que o banco teu de dados está lá na nuvem, lá com eles. Você não tem um backup do teu banco de dados. E aí? E se sai do ar? E se perde? E se corrompe? Nós somos prestação de serviços. Nossa atividade é totalmente intangível. Então, o nosso banco de dados, as nossas informações, a nossa documentação, é tudo que a gente tem. Tá? Grandes escritórios estão fazendo grandes fusões, operações, vendas, injeções de capital, avaliando-se o banco de dados dos escritórios. É o grande
componente na avaliação dos escritórios de advocacia. Além da marca, claro, além de outras questões. Tá? Então, tem que ter algum cuidado. Não vai... Tudo bem, vou pagar só R$ 29,90 por mês, comparar com outro que eu vou pagar muito mais, mas vai com calma. Analisa todos esses pontos aqui. Atenção ao prazo contratual e condições de manutenção mensal e renovação de contrato. Por quê? Alguns parecem mais baratos, só que eles se renovam de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, tem que pagar de novo um valor gigantesco numa renovação. Então tem que perguntar isso, que muitas vezes eles não falam. Às vezes cobram um valor de manutenção mensal, ou às vezes o valor do suporte, do treinamento são caríssimos. Então tem que computar todos esses valores para analisar o custo. O uso tem que ser adequado às necessidades de cada escritório. Tem escritórios que querem uma informação, necessitam super detalhada, e tem escritórios que nem querem ter uma informação tão detalhada. Então, tem questão de cultura organizacional, tem várias questões aliadas nisso, tá? Por isso que não existe uma regra só. O local da base de dados, aí entra essa consideração que eu fiz em relação ao Integra do Promad. Né? A base de dados, ela pode estar na nuvem, até deve, né? A questão da mobilidade e tudo mais. Mas você tem que ter 2 backups, tá? Pelo menos. Um pode ser na nuvem também, mas um segundo tem que ser físico, por segurança. Tá? Migração e parametrização. Essa é uma questão importantíssima, porque você adquire o software hoje, ele atende às suas necessidades, mas pode ser que daqui a um tempo ele não atenda, ou até que esse software venha a ser descontinuado, ou que você fique insatisfeito por qualquer motivo. E aí você quer migrar a base de dados, e ele é um software travado, um software difícil de migrar. Aí você perdeu, muita coisa que você alimentou, você vai perder, vai desconfigurar, etc. Facilidade de migração. Facilidade de parametrização. Então, como eu mencionei, alguns softwares já vêm ali com a tabelinha. Por exemplo, tipo de ação. Já vem lá, os nomes dos tipos de ação. E você tem que escolher uma daquelas ali, você não pode personalizar. E outros não, você pode personalizar, você pode tirar o que você não usa, etc. E isso, às vezes, é importante. Possibilidade de restrição, permissão de usos, que é você restringir os níveis. Estagiário pode fazer uma coisa, advogado já pode fazer outra, estagiário não pode excluir prazo, por exemplo. A integração de dados com os tribunais, isso hoje em dia é fatal. O software conseguir fazer o push, né, dos andamentos dos tribunais. Então, mudou o andamento lá no site do tribunal, já puxa automaticamente dentro da ficha do processo para nós. Isso é uma facilidade muito grande. Relatórios, né? Isso aqui do relatório é muito importante também. A possibilidade de eu criar os relatórios que eu necessitar e personalizá-los. Porque às vezes o cliente me vem com aquele relatório, modelinho dele, né? Aquela planilha gigantesca, modelo dele, que eu tenho que alimentar. Se eu for todo mês alimentar aquela planilha, eu vou perder um tempo enorme. Sendo que aqueles dados estão no meu sistema. Eu poderia, com um clique, gerar o relatório. Mas é possível, com o meu sistema, se for um sistema flexível, eu pegar todos aqueles dados e criar o relatório dele dentro do meu sistema. É possível, tá? A gente precisa, como eu falei, ter algumas estratégias na hora de gerir. Planejar um pouquinho a nossa forma de trabalhar. E primeiro direcionador nosso é pensar em consultivo e contencioso, porque eles são muito diferentes. A gente não pode pensar numa coisa só. E o problema é que, normalmente, a gente contrata com o cliente um pacote só para a coisa. Ter muito cuidado com isso. No contencioso, eu tenho uma ação reativa. Normalmente eu vou ajuizar um processo, mas depois disso eu vou ter que me adequar ao processo. Já no consultivo, sou eu que dito a velocidade das coisas. Então, não existe processo a eu seguir, para eu poder seguir, né? Como o contencioso tem processo, ele permite um planejamento. Então, por exemplo, eu consigo dizer assim, bom, você é advogado aqui na área trabalhista, você está hoje com 100 processos, dentro dessa linha desses processos que você está atuando, você consegue atuar com mais 100 processos. Eu consigo fazer essa projeção. Porque eu sei mais ou menos a quantidade de prazos que ela atende, a quantidade de audiências que ela vai ter que fazer. Eu consigo planejar. No consultivo, não. Porque pode vir uma consulta que me demanda 1 minuto para responder,
ou um sim ou um não por telefone, segundos, e pode vir um contrato super complexo que eu fique um mês em cima dele para fazer uma análise. E eu não tenho como prever isso, nem como planejar em cima disso. Então, olhem a diferença. Né? Nesse sentido, eu consigo, no meu setor contencioso, planejar melhor a quantidade de colaboradores. Eu preciso de tantos advogados, por exemplo. Já no consultivo, não. Meio que às vezes tem que ter um profissional à disposição do cliente. Né? No contencioso, eu tenho uma demanda mais previsível, até por consequência disso que eu falei para vocês. Eu sei mais ou menos quantos prazos eu vou ter, quantas audiências eu vou ter. Lá no consultivo, não. Não é nada previsível e, às vezes, é sazonal. Né? No contencioso, eu consigo padronizar mais as minhas petições, por exemplo, modelos de petições, banco de teses. No consultivo, é pouquíssima coisa, é mais essa questão da forma só que eu padronizo, mas o conteúdo é muito raro. Os prazos são padronizados no consultivo, lá no contencioso. No consultivo, não. Pelo contrário, no consultivo há urgências. Né? O cliente te demanda, ele quer a resposta no dia, na hora. No contencioso, eu tenho facilidade de procedimentalizar, de criar um procedimento de trabalho. Já no consultivo, também eu não tenho. No contencioso, eu tenho uma comunicação pontual ou eventual com o meu cliente. Em alguns momentos, ele vai me perguntar algumas coisas. Eu vou ter, por exemplo, que pedir autorização para a dispensa de um recurso, ou eu vou ter que pedir autorização para um acordo, eu vou mandar um relatório mensal. E no consultivo, não. O cliente quer falar com você o tempo todo, sempre que ele precisar, ele vai querer essa linha direta. E o contencioso, ele vai favorecer que você registre tudo no software, justamente porque ele tem esses momentos processuais. Né? Então, vai sobrevir a sentença, você vai digitalizar e vai colocar no software. E assim, por diante. É raro. É raro. Tá? Porque é muito dinâmico. Entra e sai. Não dá tempo, não tem quem faça isso. Tá? Então, a gente acaba não colocando. A gente faz a nossa gestão do consultivo como? Por que ferramenta? E-mail, né? Só que e-mail é um comunicador. E-mail não é banco de dados, nem ferramenta para gerir consultivo. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso. A ideia é inserir tudo no software de gestão. Bom? Aí, o desafio da gente registrar a nossa atividade consultiva. Não é fácil, tá? Então, pelas características, a gente deve tentar justamente conhecer cada cliente, ver as necessidades de cada um, os momentos que ele demanda a gente e criar uma rotina de que o advogado recebendo um e-mail, por exemplo, ele ou já responda ao cliente, ou se ele não tiver essa resposta ainda, mas ele já inserir no sistema ou mandar para a controladoria inserir. Tá? O que não pode é ficar de fora do sistema. Aí aquilo que eu falei para vocês da vinculação dos processos, que é outra ferramenta importante. Em geral, tá? Quase sempre, não vou dizer em todos os casos, mas 90% dos casos é mais vantajoso eu vincular os processos. Tá? Tem duas exceções. Quando o escritório é muito boutique, de causas muito complexas e muito especializado, em geral, nesses casos, não é interessante vincular. E quando o escritório tem uma massa de um segmento específico, por exemplo, atua na massa para banco, aí eu posso não vincular também, porque eu começo a trabalhar por linha de produção e fica é uma possibilidade mais interessante. No normal, vamos dizer assim, advocacia, pessoa física, normal, empresarial, costuma ser mais interessante eu vincular. Por aqueles motivos que eu falei. Cria um elo entre o processo e o advogado. Um exemplo que é bem claro para nós, né? Chega aqui o processo. É a primeira vez que ele vem. Nosso cliente está no polo passivo. Então, vem para fazer a defesa. Então, ela faz a defesa. Para fazer a defesa, ela estudou os documentos, tal, fez a defesa. Depois, vem uma decisão, né, para análise e ver se a gente vai recorrer, por exemplo. Aí não cai para ela, cai para ele. Ele nem conhece esse processo. Ele vai ter que estudar tudo de novo. Tá? Tempo que ele já vai gastar nisso. Aí é retrabalho. Típico retrabalho. Aí ele vai estudar e tal e vai fazer a defesa.
E aí pode vir um próximo recurso que não venha nem para um dos dois, venha para uma terceira pessoa. E para eles, notem a posição deles. Eles ficam como recebedores de tarefas. Claro que quanto mais tarefa vier para eles, pior é, né? Puxa vida, mais coisa na minha agenda. Vou ter que trabalhar mais. É uma obrigação a mais, é algo penoso a mais. Eles não têm a menor possibilidade de planejar a sua agenda, adiantar prazos. Eles estão à mercê do que vai ser distribuído para eles. Ao mesmo tempo, é difícil a gente fazer um comparativo de produtividade, de desempenho entre eles. Entende? Enquanto que se tivesse o vínculo, eu estou fazendo a defesa, eu já sei que eventual recurso vai vir para mim também. Né? Não que eu não vou fazer com o mesmo zelo, né? se não for vinculado. Mas se está vinculado a mim, talvez eu faça com mais zelo ainda, talvez até inconscientemente. Tá? A outra possibilidade é fazer grupos, núcleos de trabalho. Tá? Então a gente tem um núcleo de trabalho, e que, em geral, esse núcleo é composto por um advogado sênior, um pleno, um júnior, um estagiário, porque isso já incentiva o treinamento também, né? A gente distribui o trabalho entre nós, nós todos somos responsáveis por aquele grupo de processo, mas notem que não é todo o escritório. O processo não é assim do escritório, não fica assim largado. Ele é do nosso núcleo, e a produtividade vai ser cobrada do nosso núcleo. Então, traz um efeito bom também, tá? Como que eu organizo justamente o meu setor técnico? Que áreas que eu crio? Como é que eu faço a divisão lá do área trabalhista, tributária, ou vou fazer por cliente ou por tipo de ação? Então, são muitas as possibilidades. As principais estão aqui para vocês. Normalmente, a gente divide por matéria do direito, mas também pode ser por cliente, por segmento de negócio, por segmentação da carteira igual do cliente e por órgão judicial. Essa é a mais usual e ela favorece o quê? A especialização na matéria. Então, eu teria lá dentro da minha área técnica, a área civil, a área previdenciária e a área trabalhista, por exemplo. É o que a gente está acostumado a ter. Tá? Vai favorecer que cada advogado se especialize naquela matéria do direito. A outra possibilidade é por cliente. Ela é menos usual. Ela favorece a especialização no tipo de cliente, naquele cliente especificamente. Serve quando eu tenho poucos clientes. Então, alguns escritórios que têm poucos clientes, elas criam a área do cliente tal, a área do cliente tal e a área do cliente tal. Daí, dentro dessa área, tem os profissionais para atendê-los. Outra possibilidade, que é uma tendência na advocacia do volume, é por segmento do negócio. Outra possibilidade é você segmentar a tua carteira da mesma forma, espelhando a forma como o teu cliente faz. Isso é usual na massa, principalmente na advocacia bancária. Tá? Então, você tem lá, por exemplo, um setor de busca e apreensão, outro de ações ativas e outro de exibições de documentos. Outra possibilidade é dividir por órgão judicial. Isso já é mais comum um pouco nos escritórios, tá? E vai favorecer a especialização naquele procedimento específico do órgão judicial. Então, tem um setor só para juizado especial, um setor só para vara civil. Aí, quando chega em grau de recurso, a gente já coloca para outro setor, porque fica mais complexo. O que importa é assim, não existe certo ou errado, melhor ou pior. Todas essas formas são praticadas por vários escritórios. Você tem que ver o que você quer favorecer ali, naqueles pontos que a gente colocou. Um favorece especialização na matéria, o outro favorece especialização no cliente, o outro no tipo do procedimento. E você pode fazer uma coisa mista. Então, vamos supor, lá na tua área civil, você pode subdividi-la entre juizado especial e vara civil. Lá na tua área tributária, como é muito específica, você vai subdividir por cliente. Tá? São ideias. Também se usa o grau de jurisdição. Alguns escritórios fazem assim. Conforme o grau de jurisdição, passa por uma linha de produção, digamos assim. Primeira instância, segunda instância e terceira instância ou última instância. Tá? E também há rodízios. Então, esse mês, eu ou a minha equipe só fazemos contestação. Mês que vem, nós só fazemos agravos. No outro, nós só fazemos recurso especial. E vai girando pelo escritório. Tá? Então, são técnicas. Tudo isso que eu contei para vocês é utilizado por muitos escritórios. Para finalizar, a gente vai falar da documentação da qualidade. Já mencionei para vocês que o nosso objetivo é encontrar a padronização. A melhor forma de a gente realizar alguma tarefa. Tá? Para isso, a gente pode criar políticas,
regras, procedimentos e fluxos de trabalho. São termos técnicos, né, gente? Só para dizer que a gente tem que criar uma regra e tem que descrever essa regra e começar a usá-la no dia a dia, tá bom? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, bem simples, tá? Eu trouxe o mais didático possível, nem está tecnicamente, para quem conhece política, regra, procedimento e fluxo, nem está assim tão ideal. Mas eu trago para ficar mais acessível. Eu trago um exemplo de uma política, que é mais abrangente, de uma regra de atendimento, de um procedimento, que é o passo a passo, e do fluxo, do desenho, de tudo aquilo que eu falei. Só pondo no papel é que a gente realmente vê se aquilo que nós estamos fazendo está funcionando. Ou uma nova regra que a gente vai criar. Fizemos aqui uma reunião, estamos com um problema naquela área, criamos uma nova regra. Ótimo, só que a gente acha que é a melhor regra. A gente vai ter que testar para ver se vai funcionar, né? Então a gente põe no papel aquela regra e tenta criar esse passo a passo. Como é que vai ser? Ela vai fazer isso, daí vai para ela, daí ela faz assim, daí vai para ele. Se acontecer isso, vai para lá, se acontecer aquilo, vai para cá. E aí a gente vai testar isso e ver se funcionou. E nem sempre vai funcionar. E às vezes a gente vai ter que melhorar, arrumar, modificar, tá bom? Até encontrar a melhor forma. E no dia a dia a gente pode ir aprimorando também. O que a gente quer no final do nosso escritório é conseguir ter metas, planejamentos. Sobre isso a Lara Selen, consultora, vai vir falar com vocês. Planejamento estratégico. E ter medição de resultado. Tanto do nosso trabalho, da produção jurídica, que é essa medição que a controladoria faz, como os resultados financeiros. Tem que unir um ao outro. Aí a gente sabe se o que a gente planejou, a gente está executando e se está tendo o retorno que a gente previa. Isso é o que a gente quer lá no final das contas. Só que é claro que para a gente alcançar isso, precisa das ferramentas que eu mencionei para vocês. E aqui, para finalizar, as tendências, né, pessoal, realmente de que a gente consiga aderir ao processo eletrônico, de que, apesar das dificuldades que a gente tem hoje, a gente consiga chegar, não sei quanto tempo vai levar, mas chegar num ideal de tramitação apenas virtual dos processos, né? Consequentemente, a virtualização dos documentos. Então, os escritórios, como eu falei, já estão digitalizando todo o seu arquivo, tá? Principalmente o arquivo ativo, claro, morto, às vezes não é o caso, né? Às vezes é só o caso de descartar mesmo. Mas o ativo, sim. A virtualização dos atendimentos. Então, alguns escritórios, vocês mesmos já devem estar fazendo isso. Atende muito por e-mail, às vezes por Skype, né? Então, essa é mais uma tendência, vai se intensificar. A controladoria jurídica para fins de compliance, que eu já expliquei, que algumas empresas, principalmente as maiores, as multinacionais, as financeiras, elas já estão exigindo que os escritórios terceirizados tenham controladoria jurídica. O escritório virtual é aquele que você contrata, né, e paga por mês para poder utilizar a estrutura dele, né? Ele funciona como uma central de atendimento sua, porque a secretária de lá atende as suas ligações e tudo mais, e você pode utilizar a estrutura dele para reuniões, para ir trabalhar lá, enfim, tá? Então, é uma tendência. Eu estou começando a advogar, em vez de eu alugar um conjunto comercial, em vez de eu adquirir um imóvel, eu contrato um serviço de escritório virtual. Faço o meu site, faço o meu cartão de visita, com o endereço do escritório virtual, com o telefone que o escritório virtual me disponibiliza. É uma tendência isso. Os escritórios estão utilizando, tá? E o trabalho em home office, que vem também, paralela à questão do escritório virtual, que é já tendência internacional, né? Que a gente trabalhe mais em casa, que os nossos colaboradores trabalhem em casa, que não precise se deslocar para ir para o escritório, pelo menos não todo mundo necessariamente. Então, vamos dizer assim, escritório que está ampliando suas atividades, vai abrir uma nova área, por exemplo, e não tem mais lugar no escritório, vai ter que fazer reforma, se quiser, para pôr mais gente para trabalhar lá. Então, contrata, desenvolve uma nova área, mas as pessoas trabalham em esquema de home office. Tem até software para você gerenciar esse trabalho à distância, para você gerenciar presença, tempo de intervalo, etc. Produtividade, tá? Então, essas são as tendências. De novo, aqui os meus contatos, meu e-mail, o site lá da nossa empresa. Agradeço muito a todos vocês e estou à disposição aqui para qualquer outra dúvida, tá bom, gente? Obrigada. Boa noite.